Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez, eu gostaria de tratar com vocês sobre um assunto de muita importância e de muita relevância. Um assunto profético. Esse assunto que irei tratar nessa tarde com vocês é sobre a reforma e reavivamento dentro da Igreja de Deus. Um tema presente, de uma verdade presente para o nosso tempo. E isso mexerá comigo e com você. Eu convido a vocês para lermos o capítulo 2 do livro de Joel, versículo 1 e versículo 2. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz, no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas, expensas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande, poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Ainda no mesmo capítulo 2 de Joel, leiamos o versículo 12 e 13. Ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Aqui está o apelo, o chamado a uma reforma e um reavivamento. Meu querido, minha querida, esse assunto é um assunto de suma importância que envolve a Igreja de Deus. Há muitas pessoas que têm pouca compreensão sobre esse assunto. O quão ele é importante para mim e para você e para a Igreja de Deus. Qual é o significado de uma reforma? Qual é o significado do reavivamento? E que isso tem a ver com o povo de Deus? Isso é importante? E esse estudo, resumido, é que vai nos mostrar hoje o verdadeiro reavivamento e uma verdadeira reforma. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes, mas que andam junto. Reforma sem reavivamento não existe. Reavivamento sem reforma não existe. É necessário que ambos andem juntos e eles vão ocorrer na casa de Deus. É o segredo para o sucesso do povo de Deus, para as bênçãos que o povo de Deus aguarda nesses últimos momentos para receber. Inclusive, tem a ver com a chuva cerúlea, o derramamento do Espírito Santo, o refrigério do Espírito Santo. Sem passar pelo reavivamento e pela reforma, o povo de Deus não poderá desfrutar dessa bênção tão esperada, a maior bênção que é o derramamento do Espírito Santo. A outra pergunta que faço é o seguinte: quem vem primeiro, reavivamento ou reforma? Precisamos entender isso e colocar no seu devido lugar qual desses dois assuntos vem primeiro, reavivamento ou reforma. E é isso que vamos aqui, com a ajuda da Bíblia e aqui, desse livro aqui, Preparação para a Crise Final, do pastor Fernando Chide, que nós vamos entender sobre esse assunto. Bem resumindo, mas eu convido a vocês para que entremos nesse assunto com a maior reverência e pedindo ao Espírito Santo iluminação para que possamos entender esse assunto. Eu gostaria de ler para vocês uma citação aqui do livro Preparação para a Crise Final, do pastor Fernando Chide, e vai lançar luz sobre esses dois assuntos. Diz assim sobre reavivamento e reforma. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Isso é o que significa reavivamento. Agora, o que significa reforma? Reforma significa reorganização, mudança de ideias, de teorias, de hábitos e prática,
A reforma não produzirá os bons frutos da justiça, a menos que esteja ligada a um reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhe é designada. E para fazer essa obra, tem de se unir elas têm de se unir. É importante, tanto reavivamento e reforma tem que estar junto, unidas. Certo? Eu gostaria de ler uma outra situação, tá? Sobre esse assunto de suma importância. O coração da reforma, a pregação da mensagem de Laodiceia, a justificação pela fé. Meus queridos e minhas queridas, vamos até o livro de Apocalipse, o capítulo 3, para a gente lermos essa mensagem, tá? Que é o coração da reforma, né? A maior repreensão já dada por Deus ao mortal, ao seu povo, a maior repreensão, mas também a maior carta de amor. Apocalipse capítulo 3, gostaria de ler com vocês o capítulo 3, versículo o versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como lhe diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da sua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejam. Eu repreendo, castigo todos quantos amo. Se pois zeloso e arrependa-te, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, e entrarei em sua casa, e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer-lhe, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa foi a maior carta de repreensão dada aos mortais, dada à igreja, mas também a maior carta de amor, como eu já tinha dito aqui. Meu querido, minha querida, aqui está um convite ao arrependimento, um convite a uma reforma. Inclusive, o próprio Jesus, ele nos aconselha a comprar os 3 elementos principais que deveremos fazer uso dele nesse processo de reforma e reavivamento. O ouro refinado pelo fogo, que é a fé e amor de Jesus. O colírio, que é a sabedoria e graça concedida pelo Espírito Santo. E as vestiduras brancas, que é o caráter de Cristo, que tem a ver com a justiça imputada e a justiça comunicada. Na justificação pela fé, não somente uma declaração em que a pessoa é declarada justa, mas é também, não só a declaração, mas também é o poder nos tornar justo. Ele nos torna justo, certo? E ele comunica também isso. Então isso é que devemos entender esse processo. A justificação pela fé, a justiça que Jesus imputa em nós, não somente uma declaração, mas ele nos torna justo, ele nos dá poder para que isso ocorra na nossa vida. Isso é justificação e santificação. E essa carta a Laodiceia é um apelo para uma reforma, certo? Para o povo de Deus. E aqui estão os 3 remédios importantes, que é a fé e o amor, que é o ouro refinado pelo fogo, o colírio, que é a sabedoria e graça, que nos habilita a enxergar entre a verdade e o erro, e esse colírio é concedido pelo Espírito Santo, e as vestiduras brancas, que é o caráter de Cristo, tá? É a justificação pela fé. E essa mensagem que o povo de Deus deve atender, e o povo de Deus deve viver essa mensagem. Reavivamento e reforma, ambos andam juntos, ambos acompanham junto o povo de Deus.
Mas é interessante, meu querido e minha querida, que nesses últimos dias nós estamos vendo uma contrafação da verdade. Satanás ele tem preparado o caminho para a falsa chuva serôdia. Satanás tem preparado o caminho para o falso revamento. Entre essas pessoas que proclamam um revamento, uma reforma, eles ensinam, empregam que somente há um revamento. Eles só enfatizam o revamento. O revamento, o revamento. É pregar que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Mas isso não é uma mensagem ampla somente. A mensagem de reavamento, ela tem que ser acompanhada por uma reforma. Uma reforma significa, como nós lemos aqui, mudança de ideias, teorias, pensamentos, hábitos e práticas. E reavamento, uma vivificação de uma vida. Eu estava morto e agora revivi. O Espírito Santo me fez reviver. Precisamos compreender essa mensagem, afinco de vivermos essa mensagem e de levarmos essa mensagem ao mundo. O mundo que carece, o mundo que está à perdição, o mundo que jaz do maligno. Mas Satanás ele tem se aproveitado do aparecimento da verdadeira reforma do revamento para ensinar uma outra mensagem que não vem de Deus. Uma mensagem que é acompanhada só com uma dessas partes, com uma dessa fase, que é revamento. E revamento sem reforma não existe, e reforma sem revamento não existe. É preciso ambas estar juntas, unidas, para que sejam completas. Meu querido e minha querida, eu faço um apelo para você nessa tarde, para estudar sobre esse assunto. Isso é uma verdade presente. A nova teologia ensina que só deve ter lugar um revamento, mas ela não ensina uma reforma. Exige mudança de corpo, mente e espírito. Isso é reforma. E revamento é uma vivificação que requer um ressurgimento, certo? Uma verdadeira ação de um cristão. Não somente um revamento que só leva a gente numa euforia, num estado de êxtase. Não é isso. Meu querido, minha querida, precisamos entender essa mensagem. Essa é a mensagem que Deus quer que eu e você entenda nessa tarde. Deus ele está preparando um povo fiel, um povo que crê numa verdade, num evangelho só. Há muitos evangelhos sendo pregados, mas evangelhos puros não é o evangelho do reino. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho do reino que prepara um povo para os últimos dias, para os últimos acontecimentos. O povo que está sendo preparado está passando por uma reforma e um revamento. Sem a reforma, de maneira alguma, se dará ao povo de Deus as vitórias que eles irão conquistar. E sem o revamento, também é impossível. Vice-versa, ambos têm que andar juntos. É como na mensagem da justificação pela fé. A justiça no qual ele imputa, a justiça que ele não só declara, mas nos torna justo. Essa é uma declaração espiritual de Deus. No tribunal jurídico, no tribunal humano, o juiz ele pode absolver até um condenado por provas técnicas ou falta de prova. Ele pode absolver um criminoso. Ele pode declarar ele justo, uma declaração forense, mas ele não pode tornar ele justo. Um